Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Ao Senhor seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor e a nossa adoração, pois Ele é Deus, Ele é o Messias, Ele é o Senhor, amém? Vamos ter uma palavra de oração, mas vamos ouvir uma palavra no Salmo 94, 19, fala assim: multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma. Salmo 94, 19. E às vezes se multiplicam os cuidados, né? Nem resolveu um problema, já vem outro, né? E às vezes não é que tem acréscimo, multiplica. Às vezes é um problema com família. Então, mas o Senhor, né, as consolações dele nos reanimam a cada dia, a certeza de que ele está conosco, que com Jesus no barco tudo vai bem, amém? Porque ele é o nosso Deus, ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele é aquele que deixou o Espírito Santo, outro semelhante a ele, consolador amado, ajudador, amigo, né, o nosso defensor, aquele que está do nosso lado para nos garantir a vitória, para nos garantir a chegada, amém? Foi ele, né, o Senhor, que tirou Davi de trás das malhadas, segurou na mão dele e levou ele até o trono. Glórias a Deus, porque que o Senhor segure nas nossas mãos e nos conduza até onde o Senhor quer que nós venhamos a chegar, para a glória e louvor do nome dele, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos porque tu és o nosso Deus, tu és o amado da nossa alma, tu és a nossa alegria, Senhor, ó Deus, muito obrigada, Senhor. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Senhor, nos cubra com o teu sangue precioso, nos guarda das investidas do maligno, nos cura das decepções, Senhor, das tristezas, dos desânimos, como o salmista declarava: porque estás abatido, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ao Senhor que é a minha justiça, ao Senhor que é o meu Criador, ao Senhor que é o meu Salvador. Amém? Santo Deus e eterno Pai, eu te peço pelas famílias também, Senhor, que o Senhor esteja cuidando das famílias enlutadas, Espírito Santo trazendo consolo. Cobre, Senhor, a nossa família com o teu sangue precioso, guarda a entrada, a saída, livra de toda malignidade, Senhor, livra de acidentes, de incidentes, Senhor, guarda a vida deles, Senhor, debaixo das tuas asas poderosas. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, por causas na justiça, que o Senhor esteja entrando, socorrendo, ajudando. Senhor, visita aqueles que estão no leito da enfermidade, aguardando uma cirurgia. Senhor, eu te peço pelo Edmilson, pelo Marcos, ó Deus, que o teu Santo Espírito, Espírito de ressurreição, que ressuscitou Jesus dos mortos, esteja tocando nestas vidas. Aquele, Senhor, que tem uma enfermidade, Senhor, ó Deus, de muito tempo, que o Senhor esteja tocando, passando o teu bálsamo, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, por cura, que o Senhor, ó Deus, manifeste, Senhor, a revelação, Senhor, ó Deus, da grandeza do teu sacrifício na cruz do Calvário. Senhor, alcança os nossos entes queridos, aqueles que ainda não tiveram uma experiência pessoal contigo, que possam ter. Liberta dos vícios, liberta de toda a malignidade, cobre com teu sangue os casamentos, Senhor. Abençoa filhos, genro, noras, netos, em nome de Jesus. Senhor, ó Deus, abençoa os sonhos, os projetos, os planos, Senhor. Ó Deus, ajuda cada um, Senhor. Ó Deus, a realizar aquilo que o Senhor tem de melhor para a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a nossa nação. Senhor, nós clamamos as tuas misericórdias, Senhor, que não haja derramar de sangue. Pai, que não haja uma revolução. Ah, Deus, entra nessa causa com o teu socorro. Apressa-te em socorrer-nos. Apressa-te nos em ajudar, Senhor.
Senhor. Fiquem envergonhados os nossos inimigos, que toda arma forjada não prospere, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, ó Deus, o Brasil, Pai. Cuida da nossa nação, de norte a sul, de leste a oeste. O Senhor colocou a atalaia sobre essa nação, que não se cansarão de dia e de noite, nem darão descanso ao Senhor, até que o Senhor venha e ponha o Brasil por objeto de louvor aqui na terra. Nós profetizamos: levanta e resplandece, Brasil, que venha a tua luz, que tudo que está encoberto, Senhor, ó Deus, seja revelado. Entra nessa guerra, porque ela é mais espiritual do que tudo. Senhor, entra, Pai, amarra esses demônios, Senhor, expulsa da nossa nação, Senhor, amarra, Senhor, toda a corrupção, ó Deus, faz justiça nessa nação, bate o martelo, entra, Senhor, com a tua providência, com a tua provisão, Senhor, em nome de Jesus. Livra de acidentes, Senhor, tantos motoqueiros que são acidentados, guarda a vida deles, protege a entrada e a saída, guarda, Senhor, a vida de cada um que está nas estradas, Pai. Em nome de Jesus, nós amarramos espírito de acidente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa cada um, Pai, genro, nora, netos, bisnetos, para quem já tem. Cobre a nossa família com o teu sangue precioso, em nome de Jesus. Senhor, entra na situação financeira, Senhor, entra com socorro, Pai, na vida daqueles que não têm condições de pagar as contas. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor. Abençoa, Senhor, os jovens, livra das drogas, guarda a vida deles na palma das tuas mãos. Protege as crianças, Senhor, livra de toda malignidade. Guarda, Senhor, de toda enfermidade mortal. Cobre com o teu sangue a cada um. Abençoa ricamente. Muito boa tarde, Pati, querida. Abençoa ricamente a cada um que entrar nessa live. Senhor, contempla os pedidos do coração. Entra, Senhor, ó Deus, com cura, com libertação, com saúde, com renovo dos altos céus. A tua palavra nos fala em Mateus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E o Senhor nos convida a trocar todo o nosso fardo, todo o nosso cansaço, toda a nossa mesmice, pelo fardo e pelo jugo de Jesus, que é suave, que é leve. E nós trocamos, Senhor. Tira das nossas costas toda a preocupação, todo o cansaço, tira tudo aquilo, Senhor, que nos paralisa, Senhor, que nos bloqueia, Pai, em nome de Jesus, e abençoa cada um nas áreas necessárias, em nome de Jesus, amém, amém? Hoje nós vamos falar que Jesus acalma a tempestade. Se Jesus está à frente do nosso barco, nós vamos chegar aonde Ele deseja, amém? Então Jesus entrou no barco e fala para os discípulos, né? Jesus tinha um discipulado ao vivo e a cores. Ele chama os discípulos e fala: nós vamos passar para outra margem, né? Então, quando nós passamos pela pandemia, eu pelo menos pensava, falei, a gente acho que não vai parar de usar máscara sempre, mas glórias a Deus que até aqui nos ajudou, né? E o Senhor passou conosco e nos deu a vitória, e glória a Deus que nós estamos vivos, né? Agora essa situação política, né? Mas nós cremos, né? Nós cremos. Quando tem uma grande luta, tem uma grande vitória, mas é uma grande batalha, né? Também, né? Então, assim como se levantam às vezes tempestades na nossa vida de repente, né? Mas quando Jesus está conosco, Ele nos dá estratégia, Ele nos dá força, Ele nos dá graça para nós passarmos por tudo, amém? Então, Jesus, ele foi 100% Deus e 100% homem. E aqui era a parte humana de Jesus. Jesus estava dormindo no barco e se levantou uma tão grande tempestade que estava cobrindo. Muito boa tarde, querida. Estava cobrindo o barco, estava chovendo e Jesus não acordava, né? Imagina o cansaço físico humano dele, né?
Então, e os discípulos foram lá despertar. Jesus, o Senhor não está se importando de morrer, né? Porque o barco está enchendo de água. Acho que eles deviam pegar algum pote, jogar água para fora do barco. Deviam estar apavorados, né? O Senhor não está se importando de morrer aqui. Jesus não veio para morrer na tempestade, né? E Ele é Deus. Tudo que Ele criou, Ele era a palavra que estava na boca do Pai. Tudo que existe, o mar, né? O vento, tudo foi criado por Deus, né? E tudo tem a palavra que é Jesus Cristo. E Jesus, né, estava tranquilo, dormindo. E aí eu acho que ele quis até testar os discípulos. Aí ele falou assim: por que temeis, homens de pequena fé? Eu falo que é cristão bully, né? De pouca fé, né? Uma brincadeirinha, né? Então ele elogiou a fé do centurião, que nós vimos antes de ontem, né? Que o centurião não era discípulo de Jesus, mas ele falou assim: o meu criado está doente, mas basta uma palavra, basta que o Senhor mande uma palavra e eu tenho certeza que essa palavra vai encontrar o meu criado lá na cama, né? No número certo, com GPS, essa palavra vai com GPS e vai curar o meu criado. Então Jesus falou: nunca vi uma fé tão grande assim em Israel, né? Aí a mulher também, Cirofenícia, que tinha uma filha endemoninhada, era um ninho de demônios, era atormentada. Essa mulher começou a seguir Jesus porque ela sabia que ele era o Messias, porque logo ela falou assim: Jesus, filho de Davi. Ela sabia que o Messias vinha da linhagem de Davi. Ela chamou a atenção de Jesus. Daí Jesus fala que ele não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela se ajoelhou, ela se dobrou, ela falou assim: eu sei que o Senhor é Messias, eu sei que o Senhor é Deus. Aí Jesus fala assim, provou mais um pouco a fé daquela mulher, falou assim: que o pão era a porção dos filhos, né? Que ele não podia dar para os cachorrinhos. Ela falou assim: mas os cachorrinhos comem das migalhas do seu Senhor. Ela chama Jesus de Senhor, pronto, virou filha. Então agora a cura é a porção dos filhos. Ela tinha direito à cura. E ela se humilhou, ela gritou, ela buscou, ela chamou a atenção de Jesus até que ela conseguiu o milagre. Aí Jesus falou assim: mulher, quão grande é a tua fé, por essa palavra, vai, a tua filha já está liberta. E os discípulos, né, um monte de marmanjo experimentado na pesca, deviam andar de barco direto, lógico, né? E aí estavam com maior medo, porque acho que nunca tinham visto tanto vendaval e tanta tempestade, né? E a palavra fala: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador, quer dizer, ele presenteia todos aqueles que têm fé. Então nós temos que misturar nossa oração com fé. O que nós estamos vendo não é fé, não precisa crer, né? Mas a fé é o alicerce. Então a nossa fé é algo que se levanta, que fala assim: isso daqui eu tô vendo, né, com os meus olhos físicos, mas eu vou acreditar. Eu vou acreditar que Deus está no meu barco e que eu vou passar para o outro lado. Nós não podemos esquecer a primeira coisa que Jesus falou para eles: nós vamos chegar do outro lado. E se Jesus está à frente, está no nosso barco, ele garante a vitória, amém? Então Jesus fala assim, né? Cala-te, mar, né? Aquieta-te, vento, cala a boca, mar, né? Porque ele é o Senhor, Rei dos céus e mar. Cala a boca. Para a tempestade, ele usou a mesma palavra que ele expulsava demônios, era a mesma palavra. Então Jesus tinha discernimento que aquela tempestade foi feita pelo diabo, porque eles iam chegar do outro lado e lá do outro lado tinha uma surpresa, tinha uma obra maior para ele fazer e o diabo estava tentando, né? Então o que acontece? Eles tinham falta de fé e nós podemos pedir: Senhor, me
dá o dom da fé. Eu quero enxergar milagres, eu quero enxergar no reino espiritual. E falta de discernimento, eles não tiveram discernimento, que era o diabo que causou aquela ventania, que causou aquela tempestade. Jesus só mandou: cala a boca, para, chega, é até aqui. E parou, houve uma grande bonança, né? Aí o que acontece? Eles ficaram de boca aberta, né? E eles tinham esquecido. Jesus falou: nós vamos passar. Não interessa o que vai acontecer na viagem, né? E nós vemos que o Brasil está passando por uma grande tempestade, que o Senhor livre de sangue, né? De morte, e que quem puder estocar um pouco de comida, a gente não sabe se os caminhões entrarem em greve, né? Então, vamos clamar para o Senhor mesmo, que Ele seja Senhor do Brasil, que Ele cuide da nossa nação, que Ele cuide. Nós cremos, eu creio de todo o coração. Quanto maior a luta, maior a vitória. O mal está muito enraizado no Brasil, o inimigo não quer soltar, mas ele vai soltar em nome do Senhor dos Exércitos, porque eu creio, né? Uma irmã já viu o leão da tribo de Judá lá em Brasília, e eu vi o príncipe do exército de Deus aqui no Brasil. E Deus vai agir, ele vai mostrar que ele é Deus, porque ele foi afrontado. Ele vai mostrar que ele está no controle, ele sabe ouvir e ver. E muitas vezes, quando uma situação a gente não enxerga socorro, Jesus entra na história para provar e para mostrar que não foi o homem, não é a sabedoria humana, não é o poder do homem, mas é o Deus Todo-Poderoso que nunca perdeu o controle da situação. Amém? Então, quando nós olhamos as circunstâncias, nós esquecemos da promessa, né? A primeira palavra que Jesus falou. Então, e Jesus estava no barco, nós temos que levar sempre: Senhor, vai nesse barco, esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, na direita, na esquerda, e assim nós vamos passar, porque de repente acontecem tempestades na nossa vida que nós não estamos esperando, né? Mas com Jesus no barco a chegada é garantida e é certa, amém? Nós vamos chegar aonde Deus quer que nós cheguemos, amém? E a palavra fala que havia muitos barcos próximos, né? Mas o barco que tinha realmente Jesus era o barco dos discípulos. E aí, a mulher cirofenícia, ela não era discípula de Jesus, nem o centurião era discípulo. E os discípulos já tinham visto milagres, mas às vezes a gente pensa: Jesus pode fazer um milagre, mas não pode acalmar nem o vento, nem a tempestade. Mas tudo, debaixo do sol, não tem nada novo para ele, porque ele é Senhor, Rei dos céus e mares, ele é Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade, né? Então, e fala, né, que houve grande bonança, que Jesus visite essa pessoa que você está preocupado, que Jesus visite essa situação que está inquietando o teu coração, que está provocando tempestade, ventania, e que nessa tarde ele ordene que o mar se aquete, que o mar calhe a boca, que o vento se aquete, né? Então profetiza aí: tempestade, sai da minha vida, sai problema, sai dificuldade, sai tristeza, sai desavença, seja lá o que for. Cala a boca em nome de Jesus, porque nós temos o nome de Jesus, no nome dele nós expulsamos demônios. Se nós bebermos alguma coisa mortífera, nós não teremos dano algum, porque essa é a palavra do Senhor. A nossa oração tem que ser misturada com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que quando a gente se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que Ele está ouvindo a nossa oração, que Ele tem todo o poder para entrar na situação com vitória. Amém? Então, o que acontece? O diabo é trompeteiro. Quando ele sabe que existe alguma bênção lá na frente, alguma vitória, ele coloca uma tempestade para a gente falar: ai, Deus esqueceu de mim, Deus não está enxergando a minha situação, Deus não está ouvindo a minha oração, mas ele sabe, ele ouve e vê. Amém? Então,
nunca vamos esquecer e sempre deixar o Senhor, né? A presença do Senhor, porque a presença dele é que nos sustenta nas lutas e nas dificuldades, né? Então, nós temos que crer que para Deus nada é impossível. Ele ressuscitou Lázaro de 4 dias que estava morto, né? E agora eles tinham a presença física, mas nós temos o Espírito Santo, que é a presença do Deus vivo também que está ao nosso lado, como ajudador, como aquele que nos garante a vitória, como aquele que no meio da luta ele nos visita, nos reanima, nos renova, amém? Então, houve grande bonança, amém? Então, muitas vezes, antes de uma grande tempestade, tem uma grande luta, mas também tem uma grande vitória, amém? E Deus quer nos levar a um nível maior de fé. Os discípulos falaram, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é? Jesus é a palavra que estava presente na criação. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Ele é Deus, ele é o Messias, ele é o Senhor, ele é o único que nos leva até o Pai, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é o pão vivo que desceu dos céus, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele é o bom pastor que deu a vida por nós, ele é o pão da vida que nos sustenta, ele é a ressurreição e a vida, ele é o lírio que está presente em cada vale para nos trazer a paz, porque o lírio é o símbolo da paz, e Jesus, quando subiu para o céu, ele falou, eu vos deixo a minha paz vos dou. Ele deu de presente a paz dele, a paz que levou ele a passar por todas as lutas, por todas as dificuldades, ir para a cruz do Calvário e vencer, amém? Aí, o que aconteceu? Quando eles chegaram do outro lado, tinha um possesso de demônios, um rapaz que se cortava com pedras, que não comia, que andava nos cemitérios, né? E ele mesmo com cadeias, com correntes, ele arrebentava aquelas correntes. E aí, o inimigo, o diabo, se manifestou e fala assim, né? O que você veio fazer aqui, nos atormentar, né? E aí, Jesus falou, pergunta pro diabo, né? Qual é o teu nome? Eles falam legião, porque eram cerca de 6.000 demônios que estavam atormentando noite e dia aquele rapaz, né? E Jesus tinha ido até o outro lado por causa de uma vida. E por causa de uma vida, Jesus vai até ela, porque uma alma tem mais valor do que o mundo inteiro, né? E aí, o que acontece? Os demônios pediram para Jesus não tirá-los do território, mas para lançá-los nos porcos que estavam pastando lá. E eram cerca de 2.000 porcos, e eles se precipitaram no abismo, né? No mar, se lançaram no mar. E aí, quando os donos dos porcos ficaram sabendo, o judeu era proibido de ter porcos, né? Então, eles lastimaram aquela perda, né? Aquela perda financeira. Mas eles, quando souberam, né, da libertação do gadareno, eles nem festejaram, né? Infelizmente, as pessoas dão mais valor ao dinheiro do que às pessoas, a uma vida que foi liberta depois de tanto tempo sofrendo, padecendo na mão de 6.000 demônios, né? E foi liberto, encontrar um homem vestido normalmente, e ele quis seguir Jesus, mas Jesus falou assim, não, vai se apresente, né, dê testemunho da grandeza da obra que Deus fez na tua vida. E esse rapaz fundou 10 igrejas, ele pregou em 10 cidades, ele deu testemunho, eu vivia nos cemitérios, me cortava, ninguém conseguia me prender, mas um dia eu me deparei com Jesus Cristo e ele me libertou, ele me deu uma nova vida, e é isso que Jesus pode fazer por nós, trazer uma nova vida. Se você ainda não teve esse encontro com o Senhor, aceita o sacrifício dele pela sua vida, fala, Jesus, eu aceito que o Senhor pagou minha dívida lá na cruz do Calvário, eu te convido para ser o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Messias, entra no meu coração. E se você fez essa oração, que o Senhor confirme que você passou de criação para
filho, que você ande em novidade de vida, que você tenha uma experiência grandiosa e gloriosa com Jesus, e que nós que já somos cristãos, que o Senhor nos dê o dom da fé para nós crermos que se Jesus está no nosso barco, nós vamos chegar do outro lado, nós vamos chegar onde Jesus quer que nós cheguemos, e que o Senhor nos dê discernimento do que causa tempestades, o que é que está causando situações de revolto, né? Como o mar estava revolto, e que nós tenhamos discernimento e autoridade para expulsar todo o mal, porque ao nome de Jesus tudo se submete, amém? Fica na santa e gloriosa paz do Senhor. Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor esteja visitando a tia Ana, né? Em nome de Jesus, que Deus visite a cada um que entrar nessa live com paz, que o Senhor ordene uma palavra de paz e bonança nessa tempestade, nessa luta que você está passando, e que o Senhor te encha da sua paz, em nome de Jesus, amém.